No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você o que é frequência e vibração. Nikola Tesla, ele fala que se a gente quiser saber os segredos do universo, a gente sempre tem que olhar do ponto de vista que tudo é energia, frequência e vibração. Então é isso que eu vou falar para você nesse vídeo. Também vou te falar uma forma de você sempre ficar com a sua vibração mais alta para que as coisas comecem a fluir para você. Se você gosta desse assunto, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um comentário, deixe uma pergunta, deixe seu like se você gostar desse vídeo. E vamos agora para o assunto que muitas pessoas entendem, só que elas entendem de um certo aspecto. E eu quero falar para você sobre o aspecto vibracional, frequencial. Todos nós vibramos em uma determinada frequência. Se a minha frequência for baixa, eu vou vibrar baixo. Se a minha frequência for alta, eu vou vibrar alto. Eu gosto sempre da metáfora do mar, né? Que as ondas seriam as frequências e o mar seriam a vibração. Então, as ondas chegam com as frequências. Se a onda for muito alta, então é uma frequência alta. Se a onda for baixa, a frequência é baixa. Então, existe o mar, que é a energia, as ondas são a vibração e o tamanho das ondas, então, seriam as frequências. Como que a gente faz para entender isso de uma forma que a gente pratique essas vibrações, essas frequências para estarem mais em alta? Uma das coisas que eu sempre falo é, se a gente quiser deixar as ondas, né, mais altas, a gente precisa sempre estar olhando do ponto de vista do amor, né? Esse amor ele tem que ser sempre leve, porque a vibração frequencial do amor ela é muito alta. Então, quando eu olho para as coisas com amor, eu automaticamente a minha frequência ela vai estar em alta. Por quê? E o que é olhar com amor? Eu gosto sempre de deixar três coisas que a gente precisa praticar, principalmente, que é o não julgamento, a não condenação e também aquelas críticas que muitas vezes a maioria das pessoas fazem e com isso elas começam a colocar sombras dentro de si próprias. Por quê? Porque toda crítica, todo julgamento, toda condenação, ela é uma projeção de uma sombra que todos nós temos. Ou seja, se a pessoa não trabalha essas sombras, ela acaba projetando isso em algo ou em alguém. Ela baixa sua vibração e com isso ela está à mercê de todo tipo de vibrações. Por exemplo, vibrações de escassez. Por quê? Porque o inconsciente coletivo, ele já pensa na escassez, ou seja, na falta. Então a pessoa começa a vibrar baixo. Com isso, com essa falta, a pessoa começa a ficar murmura, a pessoa começa a ficar triste, frustrada, e isso vai baixando cada vez mais a frequência da pessoa. Só que ela não entende esse tipo de abordagem e ela acredita que são as coisas de fora que estão afetando ela. Na verdade, é algo que ela está mesmo criando dentro. Eu acredito na lei da criação para a lei da atração, ou seja, eu crio dentro de mim, ali com alguma crença, algum bloqueio, algum dogma, algum paradigma, eu emito essa vibração, né? Eu vou emitir essa vibração para o universo e o universo vai me dar de volta a mesma coisa que eu estou vibrando. Todos nós somos como uma antena, como eu falei, a gente vibra, a gente emite. E essa vibração, quando ela está baixa, né, na frequência baixa, eu emito uma vibração baixa, vai atrair o quê? Mais vibração da mesma espécie. Ou seja, vai atrair igual ou semelhante. Todas as pessoas que elas começam a entender esse ponto de vista que a gente emite, né, uma vibração muitas vezes negativa e que a gente atrai mais do mesmo, elas começam a transmutar, que são as sombras, né, que muitas vezes a gente joga para baixo do tapete, não queremos ver, não queremos mexer nelas e elas ficam
pulsando, elas começam a ficar vibrando e atraindo mais do mesmo. Quando eu não olho, eu sempre vou estar colocando o quê? Terra em cima daquilo. Quando eu começo a trabalhar essas sombras, elas começam a vir para o meu consciente, elas são trabalhadas e transmutadas, e com isso eu começo a vibrar onde? Como a gente falou no começo, eu começo a vibrar no amor. E é no amor que as coisas começam a acontecer. É na alegria que as coisas começam a acontecer. E aí tudo começa a ser mudado. Eu costumo dizer que a mudança ela acontece fora, mas a transformação ela precisa acontecer e a transformação ela acontece apenas dentro da pessoa. Se a pessoa não quiser a transformação que é interna, ela não consegue mudar o que é externo. Como a gente comentou, tudo é dentro, tudo começa dentro. Então, se eu tenho algum bloqueio, algum dogma, algum paradigma, alguma crença que me limita, o que eu vou fazer? Eu vou emitir ondas de vibração, uma frequência baixa. Essa frequência baixa, eu sempre vou emitir. E o que eu vou atrair? Mais do mesmo. Para mim conseguir ficar sempre numa energia mais alta, uma vibração mais alta, eu preciso o amor. Ou seja, eu posso, né, com a técnica que seria é não julgar, é não criticar, é não condenar, ou seja, diminuir muito para que você comece a entender como é que funciona todas essas coisas. Por quê? Porque é essa vibração que muitas vezes nos traz aquilo que a gente não quer. E a gente acredita, como eu falei, que é, né, as coisas externas. E não é. Até porque as coisas externas nada mais é do que aquilo que é interno. Existem vários livros onde fala, né, que tudo que existe fora, na verdade, é uma criação dentro. E quando eu começo a pensar dessa forma, quando eu começo a pensar da forma que tudo é um, eu começo então a perceber que todas as coisas que estão ao meu redor, no meu campo de vibração, foi apenas eu que criei e atraí. Eu sei que talvez você já ouviu falar na lei da atração. Certamente a lei da atração é uma lei que funciona, que é legal, que é exata. Apesar de que a gente precisa criar dentro para atrair fora. Na lei da atração, ela fala que você precisa imaginar, você precisa sentir, né? Que é o sentir que é o segredo de todos. Você precisa sentir. Então, você sentiu onde? Dentro. Você atraiu fora. E se você atrai, é de fora para dentro. Se você cria, é de dentro para fora. Então, tudo começa na sua criação, dentro, no seu campo vibracional. Esse campo vibracional é o que eu estou falando. Ele precisa estar com a vibração elevada. E aí, então, você começa a entender mais de tudo isso que permeia a nossa vida. Tá certo? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, deixe uma pergunta.